Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, cheio de olheiras porque a noite hoje foi complicada. A noite, essa madrugada toda, foi de muita apuração, de muito levantamento, de tentar checar as informações que foram chegando para mim a respeito de reforços no Flamengo, a respeito da viagem do Marcos Braz para a Europa, a respeito da situação do Rodolfo Landim insistir em transformar o Flamengo em SAF. Enfim, são muitas as coisas que a gente tem para falar já nas primeiras horas do dia aqui com vocês. Pode ver que o vídeo está saindo até um pouquinho atrasado, porque a correria hoje foi enorme. Até agora, da hora que eu gravei o short para vocês, até agora eu ainda não dormi. Eu fiquei a noite inteira debruçado, trabalhando em cima dessas informações para poder trazer tudo com qualidade e veracidade para vocês, tá? Antes da gente adentrar, então, em todas as situações que eu tenho para passar para vocês, eu quero recomendar para vocês a Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Você tem o seu FGTS lá, a grana é sua. Se você está com algum tipo de aperto financeiro ou está precisando de uma grana para poder resolver qualquer situação que seja, faz o seguinte: clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado e fale hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil. Eles vão te auxiliar a conseguir resgatar esse FGTS para você resolver seus principais problemas financeiros. Dá mole não, na Mais Ágil a gente confia, por isso a gente recomenda. Nação, seguinte, eu falei para vocês ontem, Rodolfo Landim está empenhado em transformar o Flamengo em SAF. A ideia do Landim nesse primeiro momento é criar a SAF do Flamengo, mas não vender nenhuma cota, nenhum percentual para nenhum cliente, para nenhum investidor. Simplesmente deixar o Flamengo criado como SAF lá, 100% do Flamengo. À medida que o tempo avançar e evoluir, ele vai tentar convencer os seus parceiros e também os conselheiros do Flamengo a ir vendendo partes dessa SAF. Pô, se vocês acham que o problema está só com o Rodolfo Landim, porque é justamente ele quem está querendo se perpetuar no poder, a situação não é bem essa, não. Eduardo Bandeira de Melo também já enxergou o potencial da SAF e está em Portugal trabalhando para poder conhecer como que funciona a SAF por lá, para poder trazer algum tipo de experiência para o Flamengo. Nessas imagens que vocês estão vendo aqui, o ex-presidente do Flamengo e muito provavelmente candidato do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, se reuniu em Portugal com a alta cúpula do Porto, que coordena a SAF do clube português. Ele se encontrou com o Fernando Gomes, que é o CEO do Porto, com o Vitor Bahia, que é o presidente do Conselho de Administração do Porto, e também conversou com José Pereira, que é presidente do Sindicato dos Jogadores de Portugal. Tudo isso com a intenção de conhecer e estudar como a SAF funciona na Europa. Lá na Europa não é SAF, é SAD, com D no final. Aqui é com F, mas é a mesma proposta, é o mesmo esquema de venda de ações de clubes de futebol. Então, se você pensa que a SAF é algo exclusivo de Rodolfo Landim, não. O Eduardo Bandeira de Melo pode até não apoiar o projeto da SAF para esse momento, mas ele sabe que em algum momento o clube pode ter que passar por essa situação e por isso ele já está estudando como é a questão das SAFs mundo afora, para quando chegar o momento dele, se é que vai chegar no Flamengo, ele já está por dentro e já está sabendo como realizar as operações de SAF no Mengão, queridão. Daí fica sempre aquela perguntinha para vocês, né? É necessário transformar o Flamengo em SAF? Você apoia a transformação do Flamengo em SAF? Coloca aí nos comentários, porque é muito importante a gente saber aquilo que o torcedor rubro-negro pensa. E lembrem-se sempre, para os nossos canais crescerem, é importante a inscrição, o comentário, a curtida e o compartilhamento. Fazendo essas 4 etapas, vocês nos ajudam muito, tá? Mas ajudam muito mesmo no crescimento e na retomada dos nossos canais do tamanho que a gente tinha antes. Mais de 500 mil de inscritos até nos sacanearem e tirarem o nosso maior canal. Mas nós vamos continuar trabalhando aqui firme e forte
para poder levar informações para vocês. E aí a gente tem duas situações interessantes para tratar. Vou tratar primeiro da situação do Luiz Henrique, tá? O Flamengo ainda não desistiu do Luiz Henrique, ex-jogador do Fluminense, e hoje o principal concorrente do Flamengo é o Corinthians. Não à toa, na coletiva de imprensa dada no Ninho do Urubu ontem, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o Bruno Spindel deram algumas cutucadas indiretas no Corinthians. Por quê? Porque o Corinthians quer contratar o Luiz Henrique, mas o Corinthians não tem bala na agulha para poder contratar o Luiz Henrique. Eles mencionaram várias vezes, sem citar o nome do Corinthians, clubes que ficam devendo, que tomam um transfer ban, que não conseguem pagar sua folha salarial, que prometem e não cumprem. E isso tudo era direcionado ao Corinthians numa mensagem ao mercado internacional, que apesar do Corinthians vir forte ou tentar vir forte, ele não tem condições financeiras de competir com o Flamengo. O Luiz Henrique já falou que a prioridade dele é o Fluminense. Por ser tricolor mesmo, ele prefere hoje ir para um outro clube que não seja concorrente direto e adversário do Fluminense, como é o caso do Corinthians, do que vir para o Flamengo. A verdade, pessoal, é que o Flamengo hoje é a última opção do Luiz Henrique. Ele só viria para o Flamengo se não acertasse com mais ninguém. Vamos lá. O Real Betis hoje só aceita o pagamento integral do atleta. Independente da forma de pagamento, os caras não querem emprestar, só querem vender. Aí acontece assim, eles estão tentando ver se aparece alguma coisa na Europa. Como a janela na Europa já está perto de fechar, faltam 15 dias para a janela europeia fechar e não apareceu uma proposta boa, eles começam a ver como fazer para poder negociar o jogador que é extracomunitário e eles precisam abrir uma vaga no Betis para trazer algum outro jogador. Então, eles precisam, sim, realocar o Luiz Henrique, que não faz parte dos planos do treinador deles lá. Aí, o Corinthians aparece como opção na cabeça do atleta. Mesmo com as inseguranças financeiras que o Corinthians apresenta, se o Fluminense não puder levá-lo, o atleta quer ir para o Corinthians. O staff do atleta pensa diferente. O staff do atleta está convencido que, se não der para o Fluminense levar, o ideal é ele ir para o Flamengo. Então, há a possibilidade de, na próxima semana, a partir de segunda, terça-feira, o Marcos Braz viajar para a Europa e daí tentar conversar olho no olho com o jogador, mostrar o projeto, mostrar como o Flamengo quer que seja o plano de carreira do jogador, tentar fazer aquele jogo que o Flamengo faz muito bem, que convenceu grandes jogadores a vir para cá, Pablo Mari, Felipe Luiz, Rafinha, dentre outros, e convenceu o Luiz Henrique de vez que, apesar do coração dele ser tricolor, o Flamengo é o melhor para a carreira dele. E, gente, Davi Luiz é corintiano, Rodrigo Caio era São Paulino, Everton Ribeiro é São Paulino, Gabriel é santista. Então, assim, cada jogador torce para um time específico e isso não impede do cara vir para o Flamengo. Eu só discordo de ficar com um pinico na mão, implorando pela chegada do atleta, uma vez que o atleta falar que não quer jogar no Flamengo. Só isso. Mas o Marcos Braz pode sim viajar à Europa para tentar, olho no olho, convencer o Luiz Henrique de vir para o Flamengo. Essa é uma grande oportunidade para você comentar para mim se você acha que o Luiz Henrique é tão imprescindível assim. Ele joga pelo lado direito, aquele ladinho ali onde hoje a gente tem o Luiz Araújo, tem o Lohan, tem o Matheus Gonçalves, temos o Gabriel Barbosa, temos o Nicolás de la Cruz, temos o Gerson. É nesse setor aí que o Luiz Henrique vai disputar a posição, com características diferentes, porque ele é mais veloz e mais driblador. E, na verdade, nós não temos um driblador pelo lado direito. Pouco temos pelo lado esquerdo, o Everton Cebolinha e o Bruno Henrique. Mas do lado direito é que nós não temos mesmo nenhum driblador. Acham, então, que o Luiz Henrique vai ser o cara que vai resolver esse problema nosso pelo lado direito? Comentem aí, por favor. E agora, é claro, a grande notícia, a notícia pela qual vocês estão esperando, a notícia pela qual eu estou acordado a madrugada inteira. Pessoal, ontem eu já estava me preparando para poder dormir quando eu recebi a informação de que esse caboclo aqui, Matias Vinha, tinha fechado com o Mengão Queridão. Então vamos lá. Vou colocar vocês a parte de toda a situação, de tudo aquilo que eu consegui
apurar nessa madrugada. Ao longo do dia, nós podemos ter outras informações, até contraditórias àquelas que eu vou dar aqui agora, porque de madrugada é muito difícil você conseguir fazer todo o trabalho que é necessário. Mas vamos lá, o que eu consegui até agora é o seguinte: a Roma estava aguardando a Europa pintar com alguma situação para ver se daria para poder fechar ou não o Matias Vinha com outra equipe, pelo valor que ela queria. Ela queria 10 milhões de euros. A primeira equipe que deveria pagar os 10 milhões de euros é o Sassuolo, equipe o qual Matias Vinha está emprestado até o meio de 2024. O Sassuolo já comunicou à Roma que não vai exercer o direito de compra porque não tem como fazê-lo agora. Bom, o Roma então ficou esperando outras propostas que até o presente momento não apareceram. Alguns outros clubes aqui do Brasil sondaram o Matias Vinha, só que o Matias Vinha bateu o martelo junto à Roma. Para voltar para a América do Sul, eu volto para o Flamengo. O projeto que o Flamengo já apresentou ao staff do Matias Vinha, que está aqui na América do Sul, está no Uruguai, foi o melhor projeto para ele até agora. Gostou do salário, gostou do plano de carreira, gostou de tudo que o Flamengo mostrou. Faltava então um acerto com a Roma. O Flamengo, que tinha oferecido inicialmente 6 milhões de euros, 5, 6 milhões de euros, há cerca de uma semana, duas, subiu a proposta para 7,5 milhões de euros. E a Roma já gostou mais dos valores. A Roma teria até tentado 9,5 milhões de euros com o Flamengo, mas o Flamengo falou que o teto, o máximo que podia oferecer, era 7,5 milhões de euros. Daí, a Roma se acertou com o Sassuolo. Os últimos 2, 3 dias, a Roma precisava se acertar com o Sassuolo. Por quê? Porque a Roma tem que pagar ao Sassuolo a cláusula de vitrine e também uma indenização por tirar o jogador do Sassuolo antes do término do contrato terminar. Para a Roma, só serviria fazer essa operação toda se ficasse com dinheiro em caixa para poder contratar jogadores para o seu elenco. Os reforços que o Mourinho tanto quer. Hoje, o Roma tem apenas 850 mil euros para negociar. Se o Roma contrata, se o Roma vende o Matias Vinha e tem que pagar muita grana para o Sassuolo, não compensa o Roma tirar o Matias Vinha de lá agora, porque o Roma precisa de dinheiro em caixa. Então, depois de negociar com o Sassuolo e se acertar, o Roma viu que vai ficar com uma boa grana em caixa se o Flamengo pagar de uma determinada maneira. Então, o que aconteceu? O Roma comunicou ontem mesmo ao Flamengo sobre a situação financeira que precisava para envolver o Matias Vinha numa negociação nesse momento, e o Flamengo topou. E qual que era a situação de momento? 8 milhões de euros e a forma de pagamento que a Roma considera a forma de pagamento ideal. Então, Flamengo e Roma, a partir de agora, já se acertaram e os valores estão ok. Agora eles estão nos últimos trâmites para resolver a questão da forma de pagamento. Fabrício, há um tempo atrás você falou que foi a forma de pagamento que estava agarrando. Agora pode acontecer a mesma coisa? É claro que pode, gente. Só que agora tudo está se encaixando do jeito que o Flamengo precisa que se encaixe. Um jogador, ele não está contratado até ele assinar o contrato pelo clube. Até acontecer isso, muita coisa pode mudar. Mas hoje há um otimismo muito grande de Matias Vinha, Flamengo e Roma para a conclusão do negócio. Inclusive, o Matias Vinha já está aguardando o momento de vir para o Rio de Janeiro para poder fazer os exames médicos e se tornar jogador do Flamengo. Essa tramitação toda, ela tem que acontecer por parte do Roma, a expectativa do Roma e do Flamengo é que aconteça no mais tardar até o fim da próxima semana. Por quê? Porque o Roma precisa se reforçar. E o fim da semana que vem já é o fim do mês de janeiro quase. Como que o Roma vai ao mercado no fim de janeiro? Vai pagar mais caro por todo mundo. Então o Roma precisa que isso tudo seja resolvido até o princípio dessa semana que vai acontecer agora, no mais tardar até o final dela, para poder ter tempo, para poder organizar e conseguir reforços para a sua equipe. Hoje, internamente, as pessoas que eu conversei, que podem checar a informação e podem me garantir, me disseram o seguinte: o Flamengo nunca esteve tão próximo de fechar a contratação com o Matias Vinha. Há um acordo verbal entre Flamengo e Roma e agora os caras vão sentar para colocar tudo preto no branco.
Braz pode passar na Itália para poder resolver o problema do Matias Vinha? Pode. E aí pode ser que nem seja na Itália, né? Pode ser que ele vá a Portugal e lá de Portugal ele resolva com os agentes da Roma a situação do Matias Vinha. Mas a ideia é resolver tudo o quanto antes, daqui mesmo, para não precisar perder tempo com relação ao Matias Vinha, que é a prioridade número 1 do Flamengo hoje. Fabrício, então é certo dizer que o Flamengo contratou o Matias Vinha? Eu não engano vocês. O acerto aconteceu. Os valores se acertaram. A forma de pagamento está quase toda fechada. Mas a gente já viu tantas e tantas vezes negociações darem errado depois dos clubes até anunciarem, né? A gente já viu aí o caso do Anelka, o caso do Drogba, o Anelka no Atlético, o Drogba no Corinthians, a gente já viu, por exemplo, o Grêmio anunciar o Kaique descer lá em Porto Alegre com o cachecol do Grêmio, no dia seguinte pegar um voo e fechar com o Santos. Então eu não engano vocês, como eu não estou sentado na mesa e estou participando direto da negociação, não tem como cravar. O fato é que as coisas andaram muito e está muito perto o Flamengo de anunciar Matias Vinha. Desculpa não poder cravar, mas eu não estou negociando. Estou passando aquilo de informação que eu recebi e aquilo que eu consegui checar durante a noite. Como eu disse, ao longo do dia eu vou trazer mais informações para vocês se eu conseguir me manter acordado por mais de 24 horas. Foi difícil, mas é isso, nação. Essas são as informações que eu tinha para passar para vocês. Me perdoem a voz embargada e os olhos pititinhos, mas é que até agora eu não dormi. Tamo juntos. Não esquece de se inscrever, comentar, compartilhar e curtir os nossos vídeos. Eu amo vocês, fiquem com Deus. Eu bato no peito, que é porque é onde vocês estão, bem aqui no meu coração. Saudações rubro-negras.